Muito boa noite. Está a começar o telejornal. Na região autónoma, terminou este domingo a Operação Príncipe Seguro, uma ação do Ministério da Defesa e do Mar que envolveu as forças militares e paramilitares. Segundo o ministro Carlos Stock, o balanço é positivo. A região autónoma do Príncipe foi palco de uma operação militar denominada Príncipe Seguro, uma ação do Ministério da Defesa e do Mar que visava capacitar as forças militares e paramilitares no que concerne ao patrulhamento por terra e vigilância das águas territoriais com forças da Guarda Costeira, o Exército, bem como a Polícia Nacional e Fiscal e os bombeiros. Todos juntos, cada um na sua missão, garantiram a segurança do Príncipe durante estes 3 dias que decorreu a operação. A Polícia Nacional efetuou uma operação de trânsito que decorreu até 1h da manhã, que é certo, o trânsito diminuiu na região, sobretudo por parte dos motoqueiros. Os fuzileiros, depois de receber as devidas instruções, patrulharam toda a região durante 24 horas com a ajuda da Marinha, que com a nova lancha puderam assim efetuar os seus trabalhos. Nesta base há uma necessidade para que as tropas conheçam o terreno, todas as alterações, para que possa servir para o futuro exercício que poderá ser realizado quer em São Tomé, quer na região autónoma do Príncipe. Este patrulhamento poderá durar algumas horas ou, quem sabe, um dia? Isto depende porque esta patrulha tem vários itinerários e vários objetivos. E vai depender do chefe da patrulha, que terá que cumprir todas essas indicações. Poderá demorar umas horas ou aproximadamente um dia. Ainda na ocasião, o Governo, através do Ministro da Administração Interna, Arlindo Ramos, fez a entrega ao Governo Regional do novo caminhão cisterna para os bombeiros locais, uma ação que já se fazia sentir há muito tempo, devido sobretudo às capacidades dos bombeiros locais em enfrentar os incêndios com o mínimo de meios. Uma demonstração foi feita no local, o que agradou ao público presente. À noite, a banda de música das Forças Armadas puderam alegrar a população do Príncipe com algumas músicas do seu repertório. Todas essas ações tiveram a apreciação por perto dos membros do Governo Central e Regional. Depois de 3 dias de ação, os trabalhos terminaram hoje, onde o Ministro da Defesa do Mar considerou que a missão foi cumprida. A segurança é um vetor importante e, como importante que é, nós não deixaremos de fazer aquilo que o governo, cada dia que pensa, cada dia que passa, está, e os desafios que nós temos em frente para o futuro de São Tomé e Príncipe, como um país geoestratégico, tanto a nosso nível como a nível internacional, por estarmos situados no Golfo da Guiné. E a preocupação deixa de ser só do país, mas sim toma um caráter já universal. Terminada a missão das tropas, regressavam assim mais uma vez a São Tomé, na nova embarcação, que mais uma vez cumpriu os objetivos no que concerne a sua missão, o transporte de tropas e, sobretudo, uma viagem tranquila e sem sobressaltos. O navio possui boas condições de navegabilidade, quer em termos técnicos. Tivemos uma boa viagem, fizemos percorremos a uma distância de 180 milhas náuticas, vice-versa, num total de 9 horas, sendo 4 horas e meia cada viagem nossa. E concernente ao segundo propósito, que é o transporte de força à região do Príncipe, quero dizer que durante o convívio a bordo foi um convívio aceitável, a disciplina manteve-se a disciplina, houve uma interação entre as forças e correu-se tudo muito bem, e também a natureza estava também do nosso favor. Já em São Tomé, a missão foi recebida pelo Ministro da Defesa e do Mar, Carlos Stock, e da Administração Interna, Arlindo Ramos, bem como o Brigadeiro do Exército e Chefe de Estado-Maior, que felicitou as tropas pelo dever cumprido. Nós estamos de parabéns. E não só, a missão, o que nos levou a Príncipe, nós conseguimos atingir aquilo na sua plenitude, o que efetivamente deixa-nos bastante à vontade, e o que dá-nos alguma base para que efetivamente nós, futuramente, quando o nosso exercício propriamente dito, temos o elemento atualizado para levarmos a cabo o exercício. Porque eu acredito que os senhores devem saber, o exercício foi como fundamentalmente
fazemos o reconhecimento da área. Nós, como militar, devemos ter o domínio do espaço geográfico do país, do espaço territorial, porque em determinadas circunstâncias podemos ter necessidade de movimentar nesse terreno, e quanto mais nós domínio tivermos do terreno, mais fácil seremos capazes de cumprir as nossas missões. Terminava assim a Operação Príncipe Seguro. Exercícios militares que ficaram marcados com a entrega de uma lancha militar às autoridades regionais. Com esta embarcação, a população do Príncipe tem as suas águas territoriais mais protegidas e, para além de patrulhar o território, a lancha servirá também para evacuações de emergência. Como manda a tradição, conhecer de perto o material foi o objetivo da volta à ilha, que a delegação chefiada pelo Ministro da Defesa, Carlos Stock, composta também pelo Presidente do Governo Regional, José Cassandra, e altas patentes do Exército, fizeram a nova lancha que irá ajudar a região do Príncipe a controlar as suas águas territoriais e também servirá para evacuar populares em caso de doenças graves. Durante 2 horas e 30 minutos foi dada uma volta à ilha, na qual a lancha demonstrou as suas capacidades de poder, assim, realizar um bom serviço. A entrega oficial ao Governo Regional foi feita pelo Ministro da Defesa e do Mar, Carlos Stock, que considerou ser uma prioridade do seu governo tudo fazer para servir as populações. O nosso governo está apostado em garantia da segurança de Santo Tomé e Príncipe. Por isso, a nossa missão ao Príncipe consiste em 2 aspectos. Fazer com que as nossas tropas conheçam o país no seu todo, e a segunda é trazer esta lancha que nós acabamos de fazer uma volta à Ilha do Príncipe, com o objetivo, juntamente com o Presidente do Governo Regional, para conhecermos a capacidade da nossa lancha. Hoje podemos dizer que a Ilha do Príncipe, tanto como Santo Tomé, pela nossa vulnerabilidade em termos de garantia de segurança, hoje podemos sentir-se minimamente confortável, tendo em conta que hoje o Ministério da Defesa ou as suas instituições, que é o Exército e a Guarda Costeira, dispõe-se de 3 lanchas rápidas que poderão fazer a sua intervenção em qualquer situação. O Ministro da Defesa garantiu também que um contingente da Guarda Costeira será criado na região, de forma a assegurar um melhor desempenho na sua missão. Vamos montar aqui na ilha um contingente da Guarda Costeira mais forte, com mais homens, para em qualquer situação sair a encontro da mesma. Por isso estamos a fazer essa entrega à Guarda Costeira para intervir em qualquer situação. José Cassandra, em nome do Governo Regional, considerou ser uma mais-valia para o seu governo e, em especial, para a população do Príncipe. Chega hoje esta embarcação aqui para a região autónoma do Príncipe, que pelo menos vai deixar mais tranquilo as populações, sobretudo os pescadores que na altura encontravam com embarcações que visitavam-nos de uma forma ilegal. Eu julgo que esta embarcação hoje tem todas as qualidades para poder resolver estas questões de segurança, de busca, de salvamento, mas não só. Julgo que nós podemos também aproveitar essa embarcação para questões outras, como a própria evacuação marítima para Santo Tomé, se o avião tiver um problema. Julgo que a embarcação, depois daquilo que vimos, ela oferece todas as condições para esse efeito também. Por isso, só tenho mais uma vez a agradecer o Governo Central por esta excelente ação, porque assim nós estamos necessariamente a dar uma cobertura a nível do país, uma cobertura de segurança marítima e das suas populações aqui no país. Uma lancha que tem uma autonomia de 3 dias no mar e anda a uma velocidade de 30 nós e está equipada para qualquer eventualidade que possa surgir no mar,
desde salvamentos ou interseção de navios que vêm pescar nas nossas águas sem autorização. O Partido da Convergência Democrática realizou este domingo a sua primeira reunião do Conselho Nacional após o 7º Congresso Ordinário. Para além da eleição de membros da Comissão Política do partido, o encontro serviu também para uma breve reflexão sobre as próximas eleições presidenciais. O Partido da Convergência Democrática considera o atual contexto sociopolítico nacional de preocupante. Está-se estabelecendo uma relação de conflito que altera os equilíbrios recentes. Os valores da liberdade, da justiça e da igualdade de direitos estão sendo enterrados. O cidadão está sendo tratado como uma espécie de consumidor eleitoral, em torno do qual o poder pretende construir a atual democracia do mercado. Cenário que obriga o PCD a agir segundo a nova liderança. Este domingo, o partido realizou seu primeiro Conselho Nacional pós-Congresso. O grande desafio é estruturar e consolidar as bases visando o crescimento da família dos convergentes. É preciso que nos voltemos para nós primeiro, para renovar a casa, renovar o aparelho, mobilizar muitos militantes que se afastaram, entretanto, do partido ou que ficaram um pouco na penumbra, para que se possa partir de novo e com toda a força. No encontro foram eleitos os membros da nova Comissão Política do partido e fez-se breve reflexão sobre as eleições presidenciais deste ano. O PCD vai apoiar um candidato próprio, não necessariamente das suas fileiras, mas alguém da sua área política, da mudança, que seja capaz de exercer o poder enquanto Presidente da República de forma equilibrada, de acordo com a Constituição que nós temos, que seja um árbitro efetivo e não seja uma espécie de um pau-mandado. Oligário Tini acredita que é possível reunir as esperanças adormecidas em torno do PCD, tal como aconteceu no início dos anos 90. A Ordem dos Advogados realizou recentemente o seu congresso sob o lema Por uma Justiça Sem Barreiras e a Justiça na Era do Digital. Para falar dos resultados deste congresso, encontra-se nos estúdios o bastonário da Ordem dos Advogados, André Aragão. Boa noite. Boa noite. Quais são os resultados e as recomendações saídas deste congresso, que também houve uma conferência na última semana? Pois, muito obrigado por esta oportunidade que a TVS concede à Ordem dos Advogados de Santo Tomé e Príncipe, no sentido de podermos publicitar aquilo que foram as principais conclusões a que chegamos no final do 8º Congresso da nossa organização. Bom, habitualmente fazemos em cada congresso também uma conferência. Esta conferência visa, sobretudo, transformar, exteriorizar a Ordem e pô-la em contato com a sociedade, convidando oradores, normalmente pessoas fora das fileiras da Ordem, que não são membros da Ordem, no sentido de apresentarem temas de interesse público e que, enfim, a sociedade tem correspondido da melhor maneira. Este ano, de facto, o nosso lema foi Por uma Justiça Sem Barreiras e elegemos como tema central portanto, a justiça na era do digital. A justiça na era do digital e fazia sentido, de facto, discutirmos esse tema, porque não podemos nos deixar ficar para trás quando a maior parte dos países já tem, digamos, o aparelho judiciário no digital, portanto, completamente digitalizado, e a justiça já não se faz nos mesmos moldes em que nós vimos fazendo. São práticas do passado que nós herdamos e que continuamos a reproduzir, mas isto pode nos levar a um certo bloqueio no futuro, a um certo isolamento internacional, porque nós vivemos num concerto de várias nações e não podemos permitir que, a dada altura, quer os processos de execução de sentença
estrangeira, quer o processo de execução de sentenças nacionais, lá onde nós temos acordos judiciais, possam sentir, digamos, como entrave a falta de credibilização, a falta de autenticidade, a falta até de compatibilidade do output dos documentos que são produzidos na nossa jurisdição. Daí que refletimos em conjunto e para tal tivemos oradores, quer do INIC, quer uma advogada formadora inscrita na Ordem dos Advogados Portugueses. Que é a senhora Ana Campelos. Exatamente, a doutora Ana Campelos, que nos veio falar sobretudo daquilo que tem sido a prática na ordem jurídica portuguesa, da advocacia, da interação entre o Poder Judiciário e os advogados, após as reformas que deram origem, que tornaram hoje, catapultaram Portugal para o leque dos países em que a justiça já está completamente digitalizada, portanto a justiça está no mundo digital. Isso quer dizer que apenas esta conclusão, ou recomendações que saiu desta conferência e também deste congresso, ou outras recomendações, outras conclusões foram extraídas? Sim. Evidentemente que ao longo das intervenções foram extraídas várias conclusões, nomeadamente a primeira é de que o processo de digitalização da justiça terá de ser um processo concomitante com o processo de governação eletrónica. Isso porque os documentos produzidos pela administração têm de passar a ser digitalizados no sentido e têm de ser conferidos por chave pública e por assinatura eletrónica para permitir que, chegados à justiça, eles podem, digamos, ter garantias de autenticidade e veracidade. A outra recomendação interessante é de que o processo passará, evidentemente, por um período de instalação de infraestruturas físicas e isso, felizmente, o nosso país não está tão mal servido. Nós temos uma ligação ao mundo por um cabo de fibra óptica. O INIC está, neste momento, que penso numa fase conclusiva já, no lançamento de concurso para a instalação de interligação dos vários organismos da Administração Central do Estado via fibra óptica, o que permitirá que, digamos, a velocidade dos dados, da troca de dados entre várias entidades da administração pública e privada, poderá ser em alto débito. Assim como outra recomendação é de que deverão ser capacitados recursos humanos para que esse processo seja acompanhado e implementado por pessoas capazes, com, enfim, luzes suficientes para poderem garantir a sua eficácia. Outra recomendação que saiu do Congresso é de que, outra conclusão, é de que nós necessariamente teremos de, a par de uma legislação que foi recentemente aprovada pela Assembleia Nacional, que tem a ver com a proteção de dados pessoais, portanto, a primeira tentativa já havia sido feita há mais ou menos 22 anos, provavelmente teria sido uma altura um tanto quanto prematura. Agora a Assembleia Nacional acabou de aprovar uma lei de proteção de dados que está para a promulgação do Presidente da República. Há necessidade também de se aprovar com urgência uma lei sobre o cibercrime, porque nós temos que, além de normativizar, regulamentar e, sobretudo, dissuadir as tentativas tentativas de utilização indevida, digamos, dos meios informáticos e de todo o sistema que poderá ser posto em marcha. Sabemos que eu sei que são várias recomendações ou conclusões, o tempo não é suficiente que nós possamos falar sobre todos esses pontos. Por que a Ordem escolheu como lema para uma justiça sem barreiras? Bom, a pensar apenas para a questão de digitalização ou outros fatores aí por detrás deste lema? De facto, a par ou paralelamente ao processo de eletronização da justiça, nós faremos outros tipos de reformas, porque o próprio processo de digitalização da justiça acarreterá necessariamente algumas reformas que, de outro modo, teremos muitas dificuldades em implementar. Mas, a partir do momento em que se põe em marcha um sistema que estabelece prazos geridos por um programa informático, em que as pessoas têm de cumprir esses prazos para poderem não permanentemente estarem a socorrer-se de meios extraordinários, para poderem continuar a utilizar o sistema. Do ponto de vista prático, será o seguinte: os advogados têm prazos que estão no Código de Processo Civil, no Código de Processo Penal, etc., e normalmente cumprem, porque se não cumprem, causam prejuízo aos seus clientes, porque perdem os processos.
Os códigos também estabelecem prazos para os magistrados, mas os magistrados não cumprem prazos. Não cumprem prazos porque não têm sido inspecionados, porque não estão motivados para cumprir prazos e não há, digamos, o cliente que está por cima do magistrado, que está numa posição de força, tem faca e queijo e sente-se à vontade para não cumprir prazos. Com o sistema informatizado, o magistrado também terá de cumprir prazos, porque se ele não cumprir prazos, ele perde o comboio e terá de recorrer a meios extraordinários para que um super user que gera o sistema permitir que ele ainda consiga praticar alguns atos. Convenhamos que isto não é uma situação cómoda para ninguém. Logo, todos teremos de começar a cumprir prazos. Nesta altura, alguns dos males de que padece a nossa justiça serão debelados pelo próprio sistema, que vai exigir muito maior produtividade da parte dos operadores judiciários do que uma situação em que ninguém controla nada. E quais são os próximos passos para que isso possa ser, de fato, efetivo? Ficou claro durante a conferência e o nosso congresso de que a Ordem dos Advogados, sobretudo, quer estar na charneira deste processo, no sentido de alertar as autoridades para a necessidade de se pôr em marcha todo esse processo. Nós não somos um órgão executivo, não vamos estar à frente de nada, mas vamos pôr à disposição de quem terá de o fazer todo o nosso saber, toda a nossa dedicação, no sentido de podermos colaborar para que todo esse projeto seja, de facto, concretizado. A margem desta conferência e deste congresso, tendo em conta que tenho cá o bastonar, como é que está atualmente a saúde da justiça em São Tomé e Príncipe? Ela melhorou? Ela ainda está a degradar-se? Qual é o atual estado da justiça são-tomense? Bom, nós temos a plena convicção de que não podemos bater porque não há um segundo fundo. Nós já batemos no primeiro fundo e não há um segundo fundo. Houve, evidentemente, e tem estado a decorrer um processo inspectivo prolongado. Nós já tivemos alguns sinais positivos porque haviam processos que estavam engavetados há muitos anos e esses processos vieram à luz do dia, portanto vieram de cima. Isso significa dizer que o processo inspectivo ele próprio permite que o processo comece, que toda a instituição comece a funcionar. Portanto, temos a esperança que, após o processo inspectivo, ele se cria a tradição e o hábito, a cultura de, periodicamente, anualmente ou bianualmente, continuar a fazer a inspeção, para que não haja processos engavetados, para que, enfim, toda a gente faça aquilo que deve fazer, que é cumprir a lei. Quer dizer que a inspeção é fundamental para esse processo todo? Nós sempre defendemos essa posição, é que todos nós, o trabalho de cada um de nós tem de ser escrutinado por alguém. Alguém tem de controlar outra pessoa, porque é como se diz na gíria, não ofereça o ouro ao bandido, porque ele há de serviço à vontade. Esta notícia, colocamos o ponto final ao telejornal. Em nome de toda a equipa, boa noite.